Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você que está assistindo essa aula em uma reprise em algum lugar. Deixa eu ajustar meu telefone aqui. Pronto. Seja bem-vindo você que está vindo para assistir ao vivo comigo. Tem alguém? Tem alguém ao vivo aí? Oi, oi. Oi. Oi, Tatiana. Maiele. Ixi, tá ventando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Quem aí tá vindo? Tem alguém que tá caindo de gaiato aqui, não sabe nem o que tá fazendo aqui? Tem? Oi, oi, Maiele, Tatiane, Nadi. Débora, seja bem-vinda. Tô assinando pra todo mundo. Todo mundo. Oi, Val. Boa noite, boa noite. Vamos falar de clima organizacional? Sabadão, 8h30, porque atrasei pra entrar. E a gente vai falar hoje sobre clima organizacional. E eu vou te mostrar por que que isso é importante. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sheila, eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Enfermagem e a gente está trabalhando desde quinta-feira com tópicos da liderança positiva. Eu vou mostrar para vocês como que usar a liderança positiva pode ser um grande benefício diante de tudo que está acontecendo ou na instituição que você está vivendo aí, com tudo que está acontecendo dentro da nossa realidade atual. Então vamos lá. Nessa live, primeiro, na live de quinta-feira, eu falei que a liderança positiva, ela tem 4 pilares, 4 super pilares. E um desses pilares é justamente o que eu vou falar hoje nessa live. A gente vai falar sobre o pilar do clima positivo. Para que você consiga implementar a liderança positiva dentro do seu setor, do seu serviço de enfermagem, a gente precisa trabalhar, primeiro de tudo, o pilar do clima. O clima dentro do seu setor tem que ser um clima positivo. O que é um clima positivo? É um clima em que as pessoas se sentem seguras para se manifestar, em que as pessoas sabem que elas vão estar em constante desenvolvimento e que as pessoas sabem que elas podem contar com as outras pessoas. E aí, o que a gente tem na realidade hoje é que a gente está vivendo, a enfermagem está vivendo um momento em que o clima organizacional está totalmente desfavorável ao bom cumprimento das nossas tarefas. Faz sentido? Pensa só, tá todo mundo estressado, tá todo mundo cansado, tá todo mundo sobrecarregado, tá todo mundo com medo de tudo que está acontecendo, tá todo mundo inseguro, com medo por si e pelos seus, com medo por causa das reações que podem acontecer dentro do próprio setor, do próprio serviço. Então, o que a gente vê é que tá todo mundo tenso e dessa forma não tem como o clima organizacional ser positivo. Não tem como o clima ser bom, certo? E aí vem a responsabilidade do enfermeiro, porque a gente, como líder dessa equipe, a gente consegue, com algumas medidas, melhorar o clima, fazer com que o clima seja propício para o desenvolvimento das nossas tarefas. Eu tenho certeza que você não gosta de trabalhar em lugares que você não pode se manifestar, por exemplo, que você não pode falar o que você pensa, ou o que você acha, ou o que você gosta. Eu tenho certeza que você também não gosta de ir trabalhar em lugares em que as pessoas criticam ou julgam ou têm preconceito a respeito de situações e de possibilidades que você, de repente, de personalidades que você conhece. Então, se você está vivendo em um lugar totalmente impossível de se manifestar, totalmente impróprio para ser quem você de fato é e que não te dá liberdade para fazer e ser como você gosta, então esse clima não está propício para que você tenha o máximo do seu desempenho. As nossas equipes de enfermagem hoje estão vivendo situações, realizando o seu trabalho, a maioria das equipes, em instituições cujo clima está totalmente alterado por todas as nossas, por tudo que está acontecendo, mas também, eu digo Covid, Corona, pandemia, o escambau todo, mas antes também não era favorável. O que a liderança positiva fala? Que as pessoas felizes, elas produzem mais. Eu concordo, assim, o pouquinho que eu sei, eu concordo com essa teoria.
As pessoas felizes, elas tendem a produzir mais do que as pessoas que estão infelizes e insatisfeitas com aquilo, com aquela situação, com aquele momento ali. Então, cabe ao enfermeiro tentar identificar como fazer com que os seus colaboradores sejam mais felizes no trabalho e com isso produzam mais. Cabe ao enfermeiro tentar, o enfermeiro tem a possibilidade de implementar algumas poucas mudanças simples para melhorar o clima organizacional. Com isso, o clima dentro do seu setor, ele vai ser mais positivo. Sendo mais positivo, as pessoas produzem mais. E a sua equipe dando mais resultado, quem que fica mais feliz? Você, porque você vai ter menos trabalho. Quanto mais a sua equipe tem um bom desempenho, menos trabalho você tem. Vamos fazer uma avaliaçãozinha por alto aqui, assim, uma autoavaliação. Você não precisa falar aí o que deu o resultado, não. Mas pensa só, se você é o tipo de enfermeiro que vai trabalhar e fica o dia inteiro apagando incêndio, o dia inteiro resolvendo picuinha, o dia inteiro dando assistência ou corrigindo o trabalho, né, fazendo retrabalho dos seus colaboradores ou dos colegas que estavam no plantão anterior, se você é o enfermeiro que passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas no final do plantão sai ainda deixando pendência. Ou você é um enfermeiro que leva trabalho para casa, no caso aí de quem é coordenador, gerente, se você tá levando o trabalho para casa, se você fica tenso quando você tá de folga e o telefone toca porque pode ser problema do hospital. Isso tudo é sintoma, é sinal de que tem algo errado na sua equipe de enfermagem, porque não tinha que ser assim, não tinha que estar desse jeito. A equipe ela tinha que ter a autonomia e ser suficiente, o trabalho continuar acontecendo, por exemplo, mesmo quando você não está lá. As pessoas dessa equipe elas têm que ter a habilidade de resolver os problemas, independente da sua presença ou não. Então, se algo do que eu falei aqui está acontecendo na sua vida como enfermeiro, quando o telefone toca, aí isso acontecia comigo. Quando o telefone tocava, eu ficava tensa, porque podia ser do hospital e era problema e ia acabar com o meu dia, porque eu ia ter que resolver o problema do hospital. Então a gente acaba passando por essas fases em que a gente não conhece o nosso próprio poder, não consegue implementar um estilo de liderança adequado e acaba vivendo mais no trabalho do que no resto da vida, né? Mais no trabalho do que em casa. E isso é sinal de que tem algo errado na sua equipe. E diante de tudo que está acontecendo, em todas as lives, na live de ontem, na live de quinta, eu falei, gente, a gente precisa entender que o enfermeiro tem responsabilidade, mas acima de tudo, a gente precisa entender que o enfermeiro tem o poder de mudar a realidade da equipe e a realidade do setor. Porque nós somos o elo entre a equipe e a instituição, o paciente e a equipe médica e a equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia e a equipe da enfermagem, o pessoal da manutenção e a equipe médica. Então, um enfermeiro esse elo, esse vínculo. Quando a gente descobre que a gente tem esse poder e aprende as ferramentas necessárias, né, para poder implementar as mudanças que podem fazer diferença, aí o setor muda, aí o clima dentro do seu setor passa a ser positivo. Então vamos lá, como fazer isso? Para quem perguntou o tema é clima organizacional, né? Como que a gente pode mudar o clima, transformar o clima para ser um clima positivo? E por que isso é importante? Porque pessoas felizes trabalham melhor e produzem mais. E por que isso é importante? Porque as pessoas produzindo e dando mais resultados, você vai trabalhar menos. Por que isso é importante? Porque você trabalhando menos e a sua equipe tendo mais resultados, você vai ser mais reconhecido, mais requisitado e com isso mais valorizado, inclusive pela instituição. Então, como fazer isso? Esse é o primeiro pilar da liderança positiva. Se você pensa, vou implementar estratégias de liderança positiva na minha equipe, eu preciso, primeiro passo, dar uma geral no clima organizacional ali. Porque eu preciso fazer com que as pessoas tenham essa vontade de produzir mais, fazer com que eles queiram produzir mais. Sheila, mas não é o RH que tem que fazer isso. Eu vejo que alguns RHs fazem isso nas instituições, eles já aplicaram pesquisa de clima lá com a gente. Ok, eu não estou falando de você aplicar pesquisa de clima organizacional, não. É o clima no hospital inteiro, não. Você vai aplicar um tipo de pesquisa específico para sua equipe de enfermagem. Então, a gente vai avaliar, dentro desse pilar,
primeiro passo é avaliar qual é o nível de satisfação da sua equipe de enfermagem em relação ao trabalho que ela realiza lá, em relação à instituição, como a instituição se relaciona com ela, e em relação ao como o líder, né, ou os líderes aí, se relacionam com ela. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer um diagnóstico do que está errado. Estamos trabalhando o primeiro pilar da liderança positiva. Vamos avaliar o clima organizacional para implementar as mudanças na sequência. Não dá para chegar lá chutando o pé na porta. A gente tem que primeiro identificar. E a gente só vai conseguir identificar isso quando a gente estiver perguntando para os nossos liderados. Então, o clima organizacional mede o nível de satisfação de cada um dos colaboradores com o que ele tem ali à disposição para realizar o próprio trabalho, para ser o melhor funcionário que ele possa ser e para entregar os resultados que a instituição busca, certo? E o enfermeiro tem essa possibilidade de melhorar o clima para que ele tenha mais resultados. Primeiro passo, aplica um questionário de avaliação do clima. Nesse questionário vão ter perguntas, vão ser perguntas estruturadas com o objetivo de saber se aquele lugar está sendo bom ou ruim. De forma bem simplória, aquele lugar é bom ou ruim para cada uma das pessoas. Gente, esse formulário é riquíssimo, porque quando a gente aplica uma pesquisa de clima, a gente consegue pegar vários feedbacks que em momentos normais as pessoas de repente nem param para pensar. Então, às vezes tem coisas que se você colocar de forma corretinha lá no questionário, você vai ter feedback sobre situações que as pessoas, de repente, no normal, nem comentam. E eu tô falando isso porque quando a gente faz consultoria em algumas instituições, em algumas equipes de enfermagem, a gente percebe que em alguns colegas param para pensar naquilo só quando ele é questionado. A gente se habitua a não ter resultado e se habitua a viver e trabalhar de uma forma achando que aquilo é o normal. Mas o normal não é ser ruim, tá? Então, primeiro passo você vai utilizar uma ferramenta estruturada e vai avaliar a satisfação de cada um dos seus colaboradores da enfermagem. Não vai aplicar para a fisioterapia, não vai aplicar para a equipe médica, não é para falar com o pessoal do posto, é para fazer com o pessoal da enfermagem. Então, para implementar a liderança positiva para a sua equipe, você tem que perguntar para a sua equipe. Não é igual o RH faz, que faz uma medida geral, apresenta para todo mundo o questionário e depois consolida lá os resultados e aplica e cria um plano de ação. A gente, enfermeiro, vai fazer a avaliação do clima da enfermagem, do nível de satisfação da enfermagem. Esse formulário, existem vários. Eu acho que se você bater um Google aí, né? Se você digitar no Google formulário de pesquisa de clima, coloca assim, formulário de pesquisa de clima organizacional. Vão encontrar bastante, assim, deve ter um monte de modelo no mundo aí. Mas, no curso Liderança Positiva, aplicado à equipe de enfermagem, a gente criou uma ferramenta que é a que eu aplico quando eu faço consultoria nos hospitais e que eu ensino para os meus alunos. E essa ferramenta, ela vem sendo trabalhada e desenvolvida com toda a nossa experiência aí, e ela serve justamente para ajudar você, que é enfermeiro, a aplicar diretamente, sem precisar fazer esse tanto de busca e criar o seu próprio formulário. Então, nós do Instituto Brasileiro de Enfermagem criamos um formulário, uma pesquisa de clima e satisfação das equipes de enfermagem no trabalho, e a gente passa isso para vocês no curso Liderança Positiva. Não tem que sair procurando não, porque tá lá exatamente o que você precisa. Sheila, vai funcionar para todas as instituições? Provavelmente, né? Modéstia à parte, assim, ficou muito bom e não funcionou, não teve nenhuma que não funcionou ainda não. Mas, por via das dúvidas, a gente colocou 2. Então, você vai olhar, vai avaliar, quem faz o curso vai lá olhar, vai avaliar, vai ver quais são os 2 questionários e qual se aplica melhor para o seu serviço. Eu fiz 2 variáveis, 2 modelos, porque considerando quem trabalha com saúde complementar, saúde primária, saúde... esqueci total. Quem trabalha no hospital, quem trabalha no PSF. Vixe, fugiu a cabeça aqui total. Saúde... Ai, como é que é o nome da palavra? Esqueci o nome da palavra. Depois eu lembro e volto aqui. Vamos. Então, para quem trabalha na rede pública, em PSFs e
saúde da família e posto de saúde. E também para quem trabalha... Atenção primária, Thaís, gracinha. Que bom. Que alívio, ainda bem, lembrei. É a atenção primária, tá? Para quem trabalha na atenção primária e para quem trabalha na rede hospitalar e clínica, né? Então, a gente criou 2 formulários para colocar à disposição para você ver qual que aplica. Eu nem falo lá no curso qual é o qual não, mas se você olhar um e não se adequar ao outro, certamente vai. Nesse questionário que você vai aplicar, aí eu mostro no curso passo a passo de como você vai aplicar. Primeiro, como que você vai preparar as pessoas para receber esse formulário. Não é do dia para a noite que você chega lá entregando o negócio sem saber o que para a pessoa, sem ela entender o que está acontecendo, né? Senão você vai ter resultados ali que não vão servir para muita coisa. Então, você faz primeiro uma etapa de preparação, depois você faz a aplicação, depois você pega junto com essas pessoas, vai coletar a informação deles, né? Mas depois, junto com essas pessoas, vocês vão discutir os resultados, sem que as pessoas se sintam tão julgadas pelo que ela falou, sem que as pessoas se sintam com medo de falar o que elas pensam de verdade, sem que as pessoas sintam que você está avaliando ou pode usar aquilo contra ela no tribunal. Então, assim, por isso que a gente tem todas as etapas de aplicação, né? A gente faz a preparação, depois a gente faz a aplicação, coleta dados, consolida os dados, apresenta esses dados para a equipe e com a equipe a gente cria o plano de ação. Vamos supor que as pessoas... Vou contar uma situação de uma equipe que a gente... Era de uma aluna, sabe? Vou contar porque ela sabe que eu conto nos meus treinamentos, então ela tá ciente, tá? Eu não saio contando coisa de aluno, não. Mas essa ela tá autorizada, me autorizou a contar. Eles fizeram uma pesquisa de clima lá, foi até com a minha supervisão. E foi fantástico o resultado, porque uma das coisas que mais chateavam as pessoas lá, do plantão noturno, era o horário de saída. Eles eram muito insatisfeitos com o horário de saída, porque eles tinham que chegar mais cedo para pegar plantão, como é uma orientação, né? A gente recomenda que a pessoa chegue um pouco mais cedo para se preparar e receber plantão tranquilamente. Mas eles sempre saíam mais tarde. Peraí. Mas eles sempre saíam mais tarde. E isso estava gerando uma insatisfação. E o enfermeiro do setor, o gerente, o coordenador de enfermagem ali daquela galera, eles não sabiam disso, porque eles também estavam recebendo plantão naquele momento. Então eles não presenciavam, praticamente não presenciavam. Com a pesquisa de clima que eles implementaram, aí eles perceberam que isso era um problema, coisa que não era nem falado antes, perceberam que era um problema. Junto com a equipe, conseguiram resolver o problema, inclusive eles mudaram o horário, passou a ser 6h30, tanto a entrada quanto a saída. Passou a ser 18h30 o horário de entrada para o noturno e 6h30 saída para o noturno e vice-versa aí para o diurno. Isso aí não é simples assim, né? A gente implementa junto com a equipe, fez a decisão do que ia ser modificado, a equipe concordou, né? Eles sugeriram, inclusive, concordou, todo mundo concordou, implementou, fez o teste e reavaliou isso em 6 meses e estava com um nível de satisfação muito maior. Isso gerou uma série de outros pontos positivos, inclusive maior satisfação profissional. A passagem de plantão passou a ser muito mais eficaz. As informações passaram a não ser mais perdidas na passagem de plantão, porque a enfermagem é a continuidade do trabalho. Se a passagem de plantão tá falhando um bocado de outras coisas aí, provavelmente. E com esse pequeno ajuste de mudança de entrada, de horário, a passagem de plantão, inclusive, eles conseguiram implementar um formulário, não é um formulário, um documento de orientação de passagem de plantão, um roteiro, é essa a palavra. Eles implementaram um roteiro de passagem de plantão, porque aí agora dava tempo, agora eles tinham tempo para fazer essa passagem de plantão, então a passagem de plantão ficou redondinha, ficou linda, conseguia ser feita à beira de leito, paciente por paciente, cada um com o seu, cada um. E aí a assistência passou a ser muito melhor, enfim, vários outros benefícios. Tudo por conta de quê? Uma perguntinha dentro do questionário de avaliação de clima e satisfação da equipe de enfermagem. Me conta, você já aplicou alguma vez na sua vida um formulário de avaliação de satisfação na sua equipe de enfermagem? Me conta aí, fala pra mim aí no comentário.
Não, né? Não, não, não. Acho que não. Alguém? Engasguei. Ninguém? Do hospital não conta. O hospital, normalmente quem faz é o RH, né? E eles fazem aquele do hospital todo. Não vale. Não.